Bom, pessoal, então já foi liberada aqui a gravação, né? Então sejam bem-vindos. Deixa eu já compartilhar a nossa sala aqui. Me apresentando aqui, meu nome é Pablo, eu vou acompanhar vocês, né? Na primeira UC, a de comunicação oral escrita, foi o professor Anderson, né, que acompanhou. Inclusive, ele tinha entrado de férias, né? Ele até deixou um vídeo aqui de apresentação sobre a UC e as atividades. Olá, Marcelo, tudo bem? Então, Marcelo, me apresentando aí novamente, né? Meu nome é Pablo, eu vou acompanhar vocês aí na UC de eletricidade básica, né? Então, o professor estava falando aqui, né? O professor Anderson, ele deixou esse vídeo aqui falando sobre a UC, falando sobre as atividades, né? E, e daí, inclusive, até conversei com o professor Guilherme, né? Deixa eu abrir aqui o áudio, que agora é o que eu lembrei que o padrão é o áudio ficar fechado aqui. Só abrir aqui o. É isso mesmo, ó, o microfone está fechado. Ó, tá aberto aí o microfone aí, Marcelo. Então, né, eu conversei com o professor Guilherme e vocês tiveram a primeira aula, né, nesse último sábado aí, foi no dia 2, não, foi no dia 3. E ele disse, né, que falou sobre a parte introdutória aí de eletricidade básica, né? Lembrando que nesse curso de eletrotécnica, né, o pré-requisito, né, para você entrar na eletrotécnica é ter o segundo grau completo. E lá no segundo grau nós vimos, né, eletricidade básica, só que eletricidade básica ligada, né, à tensão e corrente contínua. Nesse caso aqui, né, nesse curso aqui, a eletricidade é relacionada não só à tensão e corrente contínua, mas à tensão e corrente alternada aí. Se você quiser falar aí, Marcelo, o microfone tá aberto aí para você. Então, eu estou aproveitando aqui o planejamento, porque eu assumi na sexta-feira, daí eu já estou aproveitando o planejamento que o professor Anderson deixou. Estou vendo aqui que são uma, duas, três, quatro, cinco atividades. Se não me falha a memória, a atividade 5 são, acho que, 7 exercícios, né? E daí, o que que a gente vai fazer aqui na parte teórica? O que que eu alinhei com o professor Guilherme, né? Que é o que vai dar aula para vocês na parte prática, né? No laboratório. Ele vai cuidar da parte laboratorial. Inclusive, nas 3 aulas de laboratório, a primeira, né, que foi sobre tensão e corrente contínua, a segunda, que foi sobre tensão e corrente alternada, e a terceira, que vai ser basicamente, sobre sistemas de aterramento, né? Então, na prática laboratorial, ele vai fazer o enfoque principal nessas teorias aí, tá bom? Daí, aproveitando o planejamento, né? Vocês tiveram no dia 3, né? A aula, primeiro o encontro presencial. No dia 24/8 vai ser o segundo, que aí ele vai abordar a prática, a teoria, né? E a prática laboratorial de circuitos RLC, né? Na parte de tensão e corrente alternada. E na última ele vai falar sobre aterramento, né? Sobre o que que é o aterramento, o que que este aterramento ele está inserido aí no mundo aí do SPDA, né? Do Sistema de Supressão contra Descargas Atmosféricas, tá? Então,
Geralmente, eu inicio, aqui tem várias atividades aqui. Eu gosto que na aula introdutória nós falamos aqui sobre o fórum, né? O fórum ele já tem um assunto né, um pouco mais bem desenvolvido, mas eu acredito que a gente discutir já sobre o fórum seria interessante. Por quê? Vamos lá. Deixa eu ver se ele está em situação de aprendizagem. Ó, ele está aqui em situação de aprendizagem. Inclusive, um colega de vocês já até eu vi aqui que postou, ainda não fiz a correção, né? Por isso que, né, eu vou entrar nele aqui, ó. Vou ler aqui, eu vou tirar a parte aqui que o aluno aqui respondeu, né? Ó, em sistema de movimentação de carga que utilizam. Deixa eu só fazer um negócio aqui, pessoal. Só um minutinho aqui, porque senão, né? Aí o colega de vocês fez, já deu spoiler, né? Aí, deixa eu colocar o acessibilidade aqui. Acho que agora não vai aparecer as respostas dele. Deixa eu ver se deu certo aqui. Não, o pior que apareceu. Vou fazer o seguinte. Vou deixar só uma parte aqui. Vou deixar só a parte dele aqui que para a gente ler aqui. Inclusive, deixa eu só achar eu tenho aqui uma apresentação. Eu comento sobre o fórum. Deixa eu só achar aqui o slide, pessoal. Achei aqui. Fórum de discussão. Vou voltar aqui a. Então, pessoal, aqui, ó. Vocês indo na aba situação de aprendizagem, aí você vem aqui em fórum, e aqui, ó, tem a pergunta do fórum, ó, tema, componentes eletrônicos. Em sistemas de movimentação de carga que utilizam motores de corrente alternada, é comum utilizar um sistema de frenagem por atrito. Então, semelhante a um freio aí automotivo, né? Para garantir uma precisão na parada do motor. O freio é alimentado por corrente contínua. Não é interessante. E consegue reduzir o tempo até a parada completa desse motor. Contudo, o sistema elétrico nos fornece apenas corrente alternada. Peraí. Eu tenho um motor elétrico. Esse motor aí pode ser monofásico, ele pode ser trifásico, né? Então, seja ele monofásico, seja ele trifásico, é um sistema de corrente alternada. Beleza. Só que o freio, ele é de corrente contínua. E eu vou até aproveitar aqui, eu vou pegar uma tarefa lá de instalações elétricas industriais. Ah, não, tá. Agora saiu. De instalações elétricas industriais, pessoal. E daí eu vou até apresentar um programa para vocês que eu acredito que esse programa ele vocês vão entender aqui a proposta dele, tá? Deixa eu só ver se já finalizou aqui.
Só um minutinho, galera. Rapidão, pessoal, deixa eu só parar aqui o compartilhamento. Viu, pessoal? Tudo junto. Imagina que a receita pode ser monofásica, bifásica e trifásica. Geralmente. Ou seja, Deixa eu só entrar rapidão aqui, pessoal, ter certeza de um negócio. é fogo. Certo? Fogo fecha tudo. Então, por isso, quando você vai trocar a resistência, ali, ordem é tudo certinho. Tem que tomar bastante cuidado, deixar bem apertado. Porque não pode fechar tudo, né? Depois, né, não. É isso mesmo. Lá estão entendendo. Estou procurando a pasta aqui dos projetos industriais, porque aí tem um programa, não sei se vocês conhecem, é o Cadicimo. Esse programa ele tem a vantagem, até eu vou pedir com que o monitor coloque ele disponível para vocês. Vou pedir para ele fazer uma pasta. Aí essa pasta vai fornecer o programa e eu vou explicar como que vocês vão abrir e rodar esse programa, tá? Beleza. Só extraindo ele aqui, já que eu vou compartilhar com vocês. Ok. Então, pessoal, compartilhar a tela total aqui com vocês, que aí vai ficar melhor. Beleza. Então, ó, o motor, né? Você tem um motor monofásico, você tem um motor ou trifásico, independente se ele é mono ou trifásico, ele tem uma tensão, né? O nível de tensão, em vez de ser contínua, é alternado. Ok, né? Como que eu vou fazer essa estratégia aí, né? Então, vocês podem postar aqui, né? Eu acredito que o professor, ele lá em comunicação oral escrita, ele deve ter explicado, né? Vocês vêm aqui igual o colega de vocês, o Maílson, começou a responder aqui, ó. Você vem aqui em responder, escreve e aí depois coloca enviar a mensagem ao fórum, beleza? Então, deixa eu voltar lá para situação de aprendizagem. Aqui, pessoal, no lado direito aí do vídeo aqui, ó, eu geralmente faço essa pastinha aqui. Essa pastinha eu chamo de dossiê da turma. Ou seja, a turma de vocês, ó, com a numeração aqui, ó, 928514, a disciplina em si, né? Embora eu não tenha ministrado aula de comunicação oral e escrita para vocês, né? Foi o professor Anderson, eu já criei a pasta aqui, ó, essas quatro Cs aqui, ó, de comunicação oral e escrita, de eletricidade que a gente começou hoje, leitura e interpretação de desenho, na parte de desenho técnico, e qualidade, saúde e meio ambiente, né, e sustentabilidade aí no trabalho, eu já deixei aqui com as datas previstas, né, ó, a comunicação finalizou no dia 25/6, né, eu vi hoje eu até conversei com a Joyce, ela me perguntou sobre a nota de alguns alunos, né? Daí eu verifiquei que alguns já fizeram, eu não fiz ainda meu relatório de notas, né? Eu vou ver, provavelmente o professor Anderson, ele já deixou o dele pronto, né? De comunicação oral e escrita. Então, eu vi que acho que uns três ou quatro fizeram aquela tarefa. Aparece um questionário aqui, pessoal. Por exemplo, a gente está na pasta situação de aprendizagem. Ele está aparecendo aqui para mim aqui porque eu sou professor, né? Então, tá vendo que está oculto aqui, ó, recuperação, questionário de recuperação e eletricidade, né? Ele automaticamente vai aparecer quando ele detecta que tem um aluno que ele não atingiu a nota, né? Ou seja, ele não atingiu os 49 pontos do momento EAD, né?
e também nem os 51 pontos, né? Só para o professor deve ter comentado, né? O ponto aqui para vocês conseguirem ter aprovação, né? O, você vendo aqui, ó, o somatório 51 e 49 vai dar 100, né? Então, vocês precisam tirar no mínimo 6, né? Ou seja, 60 para conseguir ter aprovação. Então, caso vocês não tenham, não consigam atingir, né, o somatório aqui do total, né, da minha parte aqui que vale 49 e da parte do professor Guilherme que vale 51, não der 60, vai desbloquear aqui, ó, isso aqui só aparece para eu, né, que eu sou professor, vai aparecer aqui esse selo aqui, recuperação, e o questionário de recuperação vai estar liberado para vocês fazerem e poder tirar a nota de recuperação. Lembrando aí, eu vi que alguns alunos perguntaram, né? A nota de recuperação, né? Por exemplo, você tirou 100, daí vai fazer uma média aritmética com a nota que você já tem, né? Aí essa média aritmética, ô Claudinei, tudo bem? Essa média aritmética, ela vai compor a sua nota final. Mas isso só vai aparecer quando, não está saindo seu áudio não, Claudinei. Ela só vai aparecer quando, né, se caso algum de vocês aí não tiver atingido a nota, tá bom? Era isso aqui que eu estava lembrando aqui. Então, sobre o fórum aqui de componentes eletrônicos. Boa noite, professor. Ô, boa noite, Claudinei. Eu já estou fazendo aqui a gravação aqui da aula de hoje, né? Falando sobre os componentes eletrônicos, né? E, e dando algumas orientações aqui, tá bom? Deixa eu... Era aqui no fórum de discussão que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Então, revisando aqui, né? A pergunta aqui, ó. Em sistemas de movimentação de carga, né? Motores de corrente alternada é comum utilizar um sistema de frenagem por atrito para garantir a precisão de parada do motor. Dependendo, pessoal, às vezes esse motor ele vai continuar frenado, né? Às vezes você pode colocar um relé de tempo, né, para ele frear apenas por algum, por exemplo, 5 segundos. Você pode ele tem você pode o freio manual, né? Já que é um pulsador. O que que é o pulsador? Diferente do interruptor, o que que o interruptor faz? O interruptor, quando você tecla para ligar uma lâmpada, ele liga e ela mantém-se ligada, né? Quando você tecla para desligar, ele desliga e ela mantém-se desligada. Quando vocês chegarem na matéria lá de instalações elétricas industriais, vai ficar mais óbvio para vocês, né? Que existem as botoeiras, os pulsadores. O que que é isso, professor? O pulsador, diferente de um interruptor, quando você aciona ele para ligar ou para desligar algo, né, um equipamento, se você não mantiver, né, o dedo lá no botão, ele, por exemplo, ele vai ligar, mas na hora que você tirar o dedo lá do pulsador, né? O pulsador ele também ele é apresentado aí na indústria no formato de um sensor, né? Você pode utilizar, por exemplo, um sensor ultrassônico, um sensor fotoelétrico. Enquanto ele tiver, e você pode até configurar ele, né? Enquanto o sensor, por exemplo, fotoelétrico, ele tiver sendo obstruído, ele vai fazer, por exemplo, o desacionamento ou acionamento de algo. Por exemplo, numa chamada de chave de fim de curso. Você, algum motivo, você adentra o espaço ali de montagem de um maquinário pesado e se esse sensor ele for interrompido, ele para instantaneamente o que tiver acontecendo lá, montagem, corte de alguma peça, né? Isso para segurança do trabalho, né? Para segurança do trabalhador, né? E daí ele vai se manter desligado até que aí vai ser num sistema diferenciado que é chamado de botoeira. Aí essa botoeira
você tem que, é, você tem que puxar ela para você conseguir fazer, né, o acionamento novamente da máquina ou o desacionamento, né? No caso, ela vai estar desacionada aí, né? Então, basicamente são medidas de segurança. Aí, já nessa matéria de instalações elétricas industriais, vocês vão aprender, né, os métodos para você fazer a ligação de um motor elétrico utilizando botoeiras, utilizando uma chave contactora, né? O porquê que eu tenho que utilizar essa chave contactora, já dando spoiler, né, para não ficar uma explicação. Ah, não, eu vou te falar agora, daqui, sei lá, 5 meses eu te explico o porquê que eu tô te dizendo isso agora, né? Já dando spoiler, geralmente as máquinas elétricas, elas têm uma corrente de partida muito alta. Como assim, professor? A corrente nominal de um chuveiro, por exemplo, de 4.400 watts, a temperatura máxima lá, né? Considerando 220 volts, vai dar 20 amperes, a corrente máxima aí, né? Ok. Já essa corrente máxima, caso eu ligo nessa potência, ela sempre vai ser a corrente que é chamada de a corrente do equipamento, né? Ela vai ser sempre a corrente que é chamada de corrente nominal. Já numa máquina elétrica, né, no formato motor, no formato gerador, é diferente. Geralmente, quando eu dou a partida dessa máquina, ela, segundo as bibliografias atuais, né, ela chega alguns livros falam que 10, 8 vezes, né? Mas o consenso é 8 vezes a 6 vezes a corrente nominal. Como assim, professor? Se a corrente, por exemplo, for 10, né? 6 vezes vai dar 60 amperes. 8 vezes vai dar 80 amperes. Então, ela tem uma corrente de partida que é chamada de corrente transitória, né? Enquanto a máquina está saindo da inércia muito alta. O que que vai acontecer? O disjuntor vai desarmar, dependendo do nível de corrente, a chave fusível que fica lá no poste, ou seja, depois da instalação de baixa tensão, ela vai desligar. Aí é necessário utilizar contactores. Contactor, basicamente, ele faz ele faz a partida ali, ele liga de forma rápida, que evita, por exemplo, que dê centelhamento ali, né? É um interruptor, né, de lâmpada, ele é no formato faca. Ele tem a parte da lâmina e ele tem a parte da bainha. Quando eu ligo uma lâmpada, a parte da bainha aqui, que é o fio de fase, né? Ele entra com a parte eu falei da lâmina, né? Da lâmina entra que é a fase, né? Entra com a bainha, que é a parte do retorno da lâmpada. Então, naquele momento, vai ter um centelhamento ali, vai ter a formação de corrente em função desse tipo de contato. Não sei se você já fizeram esse teste, né? Se você pegar um interruptor e principalmente na parte da noite, né, que vai estar tudo escuro, obviamente, se você ficar ligando e desligando ele várias vezes, dependendo do nível de translucidez ali do interruptor ali do plástico, você vai perceber que você vai ver um centelhamento dentro ali no plástico, né, onde tem os contatos elétricos, a parte faca e a parte da bainha ali, que é, né, a parte faca que é energizada e da bainha que é o retorno da lâmpada. Então imagina se sei lá, um circuito de iluminação com corrente, estou chutando aqui de, sei lá, 3 amperes, uma corrente muito baixa, ele tem um centelhamento, imagina de uma máquina elétrica que a corrente nominal, se ela é 10 amperes, na partida ela vai chegar até 80, às vezes até mais. Isso vai fazer com que as proteções, né, o disjuntor que está ali na baixa tensão, às vezes até a chave fusível que está lá na média tensão, desarmar. Aí por isso que eu utilizo contator, por isso que eu utilizo relé térmico, relé de tempo, né? O relé térmico basicamente é para proteger o circuito do excesso de corrente, né? Ou seja, 10 vezes, né? 6 vezes ou 8 vezes a nominal na partida, né? Para que justamente o sistema elétrico de potência, né? As proteções não entendam
que aquilo é, por exemplo, uma sobrecarga ou até mesmo um curto-circuito. Geralmente ele interpreta como uma sobrecarga. O que que é uma sobrecarga? Uma corrente, né, uma potência acima do que foi projetado, acima do que aquele circuito ali suporta, do que aquela fiação, do que aquele disjuntor suporta. Então, fazendo spoiler de máquinas elétricas, basicamente é isso. A máquina elétrica, ela tem esse comportamento aí diferenciado porque, em função da sua construção, né, seja um transformador, né, que é chamado de corrente em rush, né? No transformador é corrente em rush e no motor elétrico e no gerador é chamado de corrente de partida, né? Então, esse tipo de corrente aí, ele se eleva, né? De uma vez e depois, num período transitório, né, ele diminui. Só que às vezes é tempo suficiente para você desligar, às vezes, a casa, a empresa, ou às vezes até aquele circuito a qual aquela empresa está ligada, trazendo prejuízo, né? Se você tem uma linha de produção e essa linha de produção para do nada, ou seja, sem planejamento, você está perdendo dinheiro. Ali na Ambev, por exemplo, na linha de produção, quando há uma falha ali no motor ali de uma esteira, geralmente ali na fabricação de bebida, de refrigerante, né? Geralmente, e se o invólucro ele for de vidro, né? For aquelas garrafas de 600, ele quebra em média 8 garrafas, às vezes até mais. Aí pensa, né? Já deu prejuízo para a Ambev. Por quê? Porque ela estava produzindo aquele produto e aquele produto ele não está mais próprio para o consumo. É prejuízo para a empresa que comprou, né? Às vezes ela comprou aquele produto, mas aí na produção ali deu um erro e ele já foi quebrado. Obviamente, quem que vai arcar com esse prejuízo vai ser a invasadora aí, no caso a Ambev. Aí. Ah, professor, então quer dizer que eu tenho que ter um planejamento aí, né? Eu tenho que saber como que esses circuitos funcionam. Então, basicamente, pessoal, um circuito retificador, eu peguei esse exemplo aqui, ele é chamado de circuito retificador. Então, vamos supor, eu tenho a tensão, né, de uma máquina aqui monofásica, né? A tensão monofásica, deixa eu pegar aqui a mesa digitalizadora, eu igual coloquei aqui, ó, tensão eficaz, que é a tensão quadrática, essa daqui, ó. Tá aqui, ó, tensão eficaz. Geralmente no multímetro, né, o professor deve ter mostrado lá como é que você faz aferição de tensão, né? Deve ter mostrado o multímetro. Ele é o multimedidor, ele afere tensão alternada, tensão contínua, afere corrente, né? Geralmente é o alicate, né? O que a gente utiliza aí no mercado de trabalho, né? O alicate amperímetro, que aí ele afere tensão geralmente alternada. Se for tensão, corrente, desculpa, né? Corrente alternada. Se for corrente contínua, geralmente ele utiliza as pontas de prova ali, né? Porque aí são correntes pequenas aí na ordem de miliamperes, às vezes até microamperes, né? Então, essa tensão eficaz é essa tensão que ele está falando, ó. Basicamente é nesse nível. Então, o medidor de energia, na hora que eu coloco as pontas de prova dele, né, um na fase e o outro no neutro, na IHM dele, ó, na interface homem-máquina, vai aparecer 120 volts. Seleciona ele alternado, né, vai aparecer esse nível de tensão. Se fosse um analisador de energia em que ele tem embarcado nele um osciloscópio, geralmente apareceria o desenho da senoidal. Então, matematicamente, né, trigonometricamente, vai aparecer uma forma de onda aqui. E a frequência da rede, né, no lado aqui brasileiro é 60 Hz, né? Seria a frequência aí, natural aí da rede. Ok, professor. E nesse analisador de energia, além de você ter o valor da tensão eficaz, né, você tem as tensões que é chamada tensão de pico.
Aí, geralmente, a tensão de pico, você faz vamos supor, você não tem um analisador de energia, só tem um multímetro, apareceu a tensão eficaz aqui, ó, por exemplo, aqui, igual está no desenho aqui, 120, você vem e multiplica esse valor por raiz quadrada de 2. Então, a tensão eficaz é desculpa, a tensão de pico, né? Aqui é a tensão de pico, e aqui, ó, nessa faixa aqui, que chama de quadratura, é a tensão eficaz. Na maioria esmagadora dos equipamentos, né, nos multímetros, alicate multímetro, o nível de tensão, quando a gente trata de nível alternado, né, tensão corrente alternada, geralmente vai aparecer o valor eficaz aqui. Tem alguns multímetros que até aparece no LCD assim, ó, F. Às vezes ele aparece aqui em cima aqui, ó, indicando que é o valor eficaz. Tem um alicate, só que ele é bem mais caro. A última vez que eu vi o preço, o da Minipa, ele estava quase R$ 4.000. É chamado de alicate vatímetro. Aí você pode ligar tanto três fios, deixa eu ver, três e quatro fios nele. E ele tem também a pinça do alicate, inclusive ele consegue ver potência ativa, potência aparente. A gente vai ver isso mais para frente aqui nessa disciplina ainda, né? O que que é extensão, potência aparente, potência reativa, potência ativa, né? No primeiro momento agora a gente tá vendo só isso. Então a tensão de pico é a tensão eficaz vezes raiz quadrada de 2. A gente, geralmente, os alunos aí, né, às vezes até o professor, ele confunde com a trifásica, né, que geralmente é trifásica, a gente multiplica por raiz quadrada de 3. Mas nesse caso aqui, né, na função de onda senoidal aqui do sistema elétrico de potência, né, em alternado, é é multiplicado por raiz quadrada de 2, né? Então, a gente vindo aqui, ó, aí vamos aproveitar esse valor aqui, ó, 120 vezes raiz quadrada de 2. Ó, então, a tensão de pico, né, deu, deixa eu colocá-la de lado aqui, que a gente consegue, ó, e deu 169,71 volts. Só um minuto, gente, que tá, ó, deu 169,71 volts. Ah, professor, entendi. Então, a tensão eficaz, né, que é a quadratura aqui, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, que é o que geralmente aparece na maioria esmagadora dos equipamentos, na hora que você visualizar lá, até você apertar aquela tecla Hold, né, que é a tecla em que quando você aperta essa tecla Hold, dependendo do nível de medição que você está fazendo ali, ele vai aparecer o maior valor. E esse valor aqui, ele oscila, né? Às vezes aparece 120, às vezes aparece 127, né? Até 127 volts. Na verdade, esse nível de tensão aqui é o famoso 110, né? Que ele varia 127, às vezes um pouco mais, né? 128, e tem um nível ali de oscilação. Por exemplo, 220 volts, ele vai até no máximo, os equipamentos suportam, se não me falha a memória, 250 volts. Então, isso aqui seria o eficaz. A partir do valor eficaz que aparece aqui, se eu multiplicar por raiz quadrada de 2, né? Ó, coloquei 3 aqui, ó, mania de raiz quadrada de 3, né? Multiplicar por raiz quadrada de 2,
Esse aqui, tanto fazer, é aproximadamente 311 volts. Então, o valor que aparecer na IHM, se eu multiplicar ele por raiz quadrada de 2, eu tenho o valor da tensão eficaz. Então, na prática, ou o valor da tensão de pico, desculpa, né? Mas na prática, e para a maioria dos cálculos, é o valor da tensão eficaz que a gente utiliza. Então, eu tenho aqui o valor da tensão da rede. Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho um transformador abaixador, ou seja, ele só abaixou o valor da tensão da senoidal aqui, ó, de 120 para 30 volts eficaz. Daí, se eu fizer a conta novamente aqui, né? Aí, 30 vezes raiz quadrada de 2, a tensão que vai aparecer na IHM é 30, né? A eficaz, né? Lá no multímetro, mais a tensão de pico, né? Do osciloscópio, do analisador de energia é de 42,43, fazendo a regra da aproximação, né? 42,43 volts. Ok. Daí eu tenho a presença aqui, ó, dessa parte aqui, ó, que a gente vai aprender que é chamada de fonte retificadora. A fonte retificadora, ela é apresentada em dois tipos de arquitetura. Tem a arquitetura de ponte incompleta e tem a arquitetura de ponte completa. Nesse caso aqui, ó, nós temos a arquitetura de ponte completa. Basicamente é o seguinte, o diodo aqui, ó, esse aqui é o desenho aqui do diodo. Basicamente, quando eu aplico tensão, vamos dizer, se fosse contínua, né? O positivo desse lado aqui, ó, eu vou ter a passagem de tensão. Agora, se eu aplicar, ele vai funcionar como uma chave normalmente fechada. Agora, se eu aplicar o polo positivo de um circuito de tensão contínua ou o de alternada desse lado aqui, ó, se eu vier com a tensão, né, ou contínua ou alternada desse lado, ele vai passar o valor dessa tensão, consequentemente a corrente elétrica que em função desse resistor aqui, né, ele vai aparecer. Agora, se eu aplicar ela desse lado aqui, ó, tanto a contínua quanto a alternada aqui, ele vai agir como um circuito aberto. Circuitos onde eu aplico diodo, né? Esse caso aqui é o diodo, né? Também é transistor, né? Ou no caso um tiristor. Eles têm uma categoria aí na eletroeletrônica que são chamados de circuitos ceifadores. Ceifador de quê, professor? Ceifador de onda. Ah, então quer dizer que esse circuito aqui, ó, pela arquitetura, ou seja, pela construção dele, ó, ora ele está positivo desse lado aqui, ó, tem uma onda positiva, e ora ele está negativo. Do mesmo jeito aqui, ó, eu tenho ora ele positivo, ora ele negativo. Ok. A onda senoidal, ela vai entrar aqui, pessoal. Ó, desse lado aqui, ó, a gente já vê que ela vai funcionar como circuito aberto, não é? Então ele não vai passar pelo diodo 4. Já pelo diodo 1, ele vai passar normalmente, ó. Ok. Do mesmo jeito aqui, ó. Se eu tiver por exemplo, que o lado positivo da onda aqui, ó, ele passa por esse lado aqui, ó, mas ele não passa, ele passa pelo D2, né? E não passa pelo D3. Aí, esse circuito ele é categorizado como ponte completa, porque
essa onda aqui, ó, a parte positiva dessa onda, ela veio desse ponto aqui, vamos chamar ele de A aqui, por exemplo. Já a parte positiva dessa outra onda aqui, ó, então, aí vamos supor, a primeira onda aqui é essa verde aqui, ó. A verde, essa que entrou aqui, ó. Então ela tem a parte positiva e a parte negativa dela. Do mesmo jeito, do lado aqui, ó, que é o invertido, ó, por isso que ele colocou a onda invertida aqui, ó. Agora vamos colocar ela vermelha aqui, ó. Então a B, chama ela aqui de B. Você vê que tem nos dois lados aqui do circuito, ó, ele está alternado, só que em função a ponte completa, ó, um lado ele só vai aparecer o positivo do ponto A e o outro ele só vai aparecer o positivo do ponto B, em que a onda senoidal ela está invertida aqui, ó. É por isso que ele é chamado de ponte completa. Aí o que que vai aparecer aqui, ó? Agora refazendo o desenho, né? A referência zero aqui, ó. Aí ele vai ter a senoidal positiva do ponto A e a senoidal positiva do invertido aqui do ponto B, ó. Daí o circuito, né, ceifador aqui, geralmente a gente ele é nossa, ó, o trava-língua aqui, ele é ceifador, né? Porém, nós vamos chamar esse circuito aqui de retificador. Então, ele fez a retificação da onda. A onda que era alternada, ou seja, ela tem metade do ciclo, que é o 180 graus positivo, e a outra metade do ciclo negativo. Quer dizer que metade do tempo aqui desses 60 Hz aqui, ó, ela vem lá da geração, né? Ou seja, lá de Itaipu, por exemplo, para o consumidor, e a outra metade, o semiciclo negativo, essa energia ela está indo, né? A tensão, aí quando você fecha o circuito, né? Você tem o fluxo de potência, né? Porque você tem a aplicação de tensão e você tem uma potência interligada nesse circuito. Então, a outra metade do tempo, ela está vindo esse fluxo de corrente, apesar de que a geradora que fornece energia, né? Essa corrente ela vai estar vindo do cliente para o. Ó, eu ia falar do servidor, né? Já tô confundindo a aula aqui, não é da engenharia de software, não. Ela está vindo do cliente para a geradora de energia, tá bom? Por isso que ele é chamado de alternada. Metade do tempo essa corrente elétrica, na hora que eu fecho o circuito, ela está vindo lá da geração, né, lá da hidrelétrica, por exemplo, para o consumidor. A outra metade, essa corrente, né, essa tensão também, essa senoidal, ela vai inverter o sentido. Daí eu utilizo, igual está aqui comentando aqui, né, no preâmbulo aqui da pergunta do fórum, né, esse circuito é geralmente utilizado para você converter a tensão alternada em tensão contínua. Porém, o simples fato de eu fazer essa retificação aqui, esse ceifamento aqui, né, em ponte completa, eu não transformei ela em corrente contínua. Eu transformei, apesar dela agora só ter polo positivo aqui, ó, não tem negativo, ela é contínua, só que pulsante. Para eu torná-la contínua efetivamente, eu vou ter que acoplar aqui, ó. Por enquanto eu não vou explicar isso, depois na próxima aula que a gente vai ver melhor aí. Eu vou ter que acoplar aqui um capacitor. Daí esse capacitor nesse estágio aqui, ó, que eu vou chamar do estágio amarelo ou laranja, né?
que vai acontecer aqui, ó? A gente tem a referência aqui, ó, o zero. O que vai acontecer? Deixa eu voltar a cor. Esse capacitor aqui, ó, na hora que passar pelo capacitor, ele vai fazer o carregamento, vai chegar, né, como ele é um circuito retificador, né, ele já passou pelos diodos, a retificação, ele vai carregar, chegar no nível máximo aqui e começar a descarregar. Porém, aí existe uma fórmula, a gente vai ver ela mais para frente aí, que existe o tal, né? Não é o tal da física, não, né? É o do Fritjof Capra, não, né? Aquele escritor lá que fala sobre física. Esse tal aqui seria o tempo de carregamento e o de descarregamento do capacitor aqui. Então, ele vai ter um descarregamento rápido aqui e novamente ele vai carregar de novo. Só que ele vai carregar de novo, ó, já com o nível de tensão do outro ponto aqui, ó, invertido. E assim, ó, sucessivamente. Ele não vai descarregar totalmente, ele vai só descarregar um pouco e ele vai ficar nesse ciclo aqui, ó. Esse ciclo aqui é chamado de ripple. O ripple, dependendo aí do nível de capacitância, né, do tempo de carregamento e do capacitor, quando você enxergar ele lá no osciloscópio, o professor vai mostrar para vocês aí no laboratório, vai aparecer isso aqui no osciloscópio, ó. Na hora da retificação, ele vai aparecer assim, ó. O circuito está retificado em ponte completa. Em ponte incompleta, ele vai aparecer assim, ó. Vai ter um gap aqui, ó, no tamanho da onda, depois vai ter um espaço. Esse aqui é ponte incompleta e esse de cima aqui é o ponte completa. Na hora que eu coloco o capacitor, aí o que que vai acontecer? Vai aparecer a onda. Deixa eu colocar de outra cor aqui, ó. Aí que vai aparecer essa onda aqui, ó. Só que esse ripple ele vai ser tão pequeno que você vai ter a impressão de que a corrente ficou contínua. Então, dependendo aí, ó, do projeto que a gente faz aí, né, da fonte retificadora, do capacitor que a gente acopla aí nessa fonte, esse ripple, quanto menor ele for, ou seja, o tempo, né, de descarregamento e recarregamento aqui, ó, depois ele recarregar pela primeira vez, é que vai mostrar o quanto, qual que é a qualidade de transformação dessa fonte retificadora que tem a parte de retificação e a parte de transformação em corrente contínua, né? Ou tensão contínua. Beleza. Mas e daí, professor? E para transformar, né? E para fazer essa frenagem aí, né? No motor. Já falta 5 minutos aqui. Deixa eu ir lá na matéria. Deixa eu ver se ainda dá tempo, porque aí eu finalizo essa parte. Deixa eu ver, instalações elétricas. É porque eu abri aqui a janela e fechei ela de novo. Então, até eu carregar o programa aqui vai demorar um pouco, vai finalizar a aula. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pedir para o monitor, ó, colocar essa simulação aqui para vocês, ó. Essa aqui, essa simulação aqui, né, dá os créditos aí, né, o professor Fernandes aí do Senai de Ceará, né? Ele mostra um exemplo aqui, um esquema de frenagem, né? Caso vocês não estejam entendendo ainda, na próxima aula eu vou explicar melhor o que que significa esse diagrama aqui. Mas basicamente, o diagrama da esquerda aqui é o diagrama de controle do circuito e o diagrama da direita aqui do vídeo é o diagrama de potência. Então, ó, se eu der o play aqui, ó, eu vou ligar o circuito aqui, ó, eu tenho um relé aqui, relé térmico. Eu vou ligar o circuito, ou seja, eu vou colocar o motor para rodar aqui.
Daí eu vou precisar fazer a frenagem. Existe um bloco, ó. Aqui não foi eu que acionei aqui, não. É o que o programa ele faz automaticamente. Aí o que que essa parte aqui do circuito, você pode pôr um relé de tempo ou simplesmente você pode acionar ele na hora que você quiser frear o motor. Só que o freio desse motor aqui, ele tem que estar condicionado ao desligamento do circuito. Imagina se o circuito continua, né, o motor continua girando aqui para o sentido horário, eu freio ele, né? Aperto o botão de freio, só que junto com a ligação do botão de freio ou um relé de tempo, né? Para fazer o freio aí, dependendo da aplicação, se eu não desligo o motor ao mesmo tempo, eu vou frear, vai ter um centelhamento ali nas pastilhas, né? Eu também posso aplicar uma corrente no enrolamento, uma corrente oposta. Daí essa corrente ela vai fazer com que o motor, o eixo fique mais pesado. Então tem dois métodos. Eu posso utilizar uma pastilha de, né, uma pinça ali para frear. Essa pinça para frear, ela vai travar o motor, só que eu tenho que, no acionamento dessa pinça, eu já tenho que fazer no circuito ele desligue automaticamente. Ou então eu posso aplicar uma corrente no sentido contrário, essa corrente, a corrente contínua, né? No sentido contrário, ele vai causar um peso ali, uma carga no motor e vai fazer com que ele pare. Só que aí eu vou ter que colocar um relé de tempo para que esse, né, esse acionamento ele continue por 5 segundos, por exemplo. Imagine eu parar o motor e eu ainda continuar aplicando tensão nele para ele parar, né? Um motor, por exemplo, esse motor aqui, pessoal, na hora que ele gira, eles aproveitam a arquitetura, né? Aproveitam o giro do motor para fazer o resfriamento tanto das bobinas do rotor quanto das bobinas do estator dele. Imagina eu por muito tempo colocar uma corrente ali e com o motor parado. Ele vai aquecer esse enrolamento e ele pode queimar esse motor, inclusive. Então, na próxima aula, a gente finaliza essa análise aqui, né, da aplicação e eu já vou pedir para o monitor colocar essas simulações aqui e eu vou explicar como que vocês vão utilizar o Cadicimo, né, para vocês poderem, deixa eu parar aqui para vocês poderem utilizar ele e fazer a simulação e entender, né, o que que é a frenagem aí por corrente contínua, tá bom? Professor, Sim, Claudinei, pode falar. tem um colega nosso aí que ele não tá conseguindo entrar nas aulas porque, tipo assim, a gente já passou para o C eletricidade, né? E o dele não, Sim. e o dele não sai da comunicação oral escrita. Ó, provavelmente, né, eu vou. Você tem o nome dele aí, Luciano Oliveira dos Santos. Luciano? Eu vou anotar aqui e aí eu vou ver com o monitor ou monitor. Eu nem sei que monitor tá nessa turma, Era a Letícia, ela entrou de férias aí, nunca mais deu nenhuma posição, não sei se ela já retornou. mas ela retornou, mas só que ela não tá mais, ela não tá escalada mais para essa turma, não. Vai ser outra. Se Ah, é tá. ela, é Letícia Rios, né? Isso, Isso mesmo. Não, ela não vai reassumir essa turma, não. Vai ser ou outra monitora ou outro monitor, tá? certinho. Então é isso, Claudinei, é o Luciano. Deixa eu já deixei anotado aqui. Aparecida. Não, eu tô acostumado a dar aula lá, o Charuri, né? Aí Ah, eu só quero escrever Charuri aqui, né? Não, aí eu é, falo pra ele que vocês vão tentar resolver o problema dele, né? Que ele agora é, tava me mandando mensagem aqui que ele é queria só assistir a ele, aula e não né? tava conseguindo. É só ele então, né? Não, eu já vou pedir já para ver como é que ele tá aqui na. Por que Teve que ele outro não tá rapaz conseguindo? também que mandou mensagem pra mim agora aqui, disse que tava tentando entrar e não tava conseguindo, né? O Antônio Rafael Alves.
Pode ser, o Claudinei, que ele esteja utilizando o link antigo. É porque, como era outro professor, né? Ele utilizava o link dele do Teams, né? Aí eu tive que alterar, porque senão eu não conseguiria nem gravar essa aula aqui, tá? Entendi. Deixa eu ver, Antônio. Antônio. Ok. Obrigado, viu, Claudinei? Já deixei Falou, professor. anotado aqui. E eu vou. Amanhã eu já vejo essa questão. Então, no máximo, até amanhã, a aula de hoje já vai estar postada, tá? Não, falou, professor. Obrigadão. Fica com Deus, viu? Com Deus. Falou.